Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, providenciai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Nós estamos nas aulas de filosofia falando sobre a escolástica, o método filosófico. Nós abrimos talvez um grande parênteses, que nem eu falei para vocês que faríamos, sobre a dialética, né? Nós teremos 3 pontos na dialética que nós vamos estar dialogando, conversando, eu vou estar ensinando para vocês. O primeiro é na dialética da filosofia grega, né? A própria dialética socrática, platônica, podemos dizer assim, né? Socrático/platônica, e também aristotélica. Mas agora, antes da gente compreender um pouco mais a fundo Aristóteles, eu entrei um pouco na filosofia medieval, mais propriamente na filosofia escolástica, num modelo também dialético. Por que nós entramos nisso, basicamente? Nós falamos sobre isso porque a nossa escola católica, ela é muito comum nós dizermos muito sobre questões da fé, questões doutrinais, a própria dogmática cristã, o próprio catecismo da Igreja Católica, né? Ele é muito filosófico, vamos assim dizer, o novo catecismo, vamos assim dizer, e é uma linguagem mais ou menos ao que nós estamos já apropriados a dizer, a falar um pouco, mas nós ainda não estudamos a metodologia por trás disso, a metodologia filosófica, por isso que nós entramos primeiramente na escolástica. Depois nós vamos voltar em Aristóteles, que esse é o meu objetivo, para a gente ver um pouco mais sobre a lógica, né, o organum aristotélico, que propriamente origina também a escolástica, né? Então nós vamos brincando com o tempo, falando um pouco sobre isso de filosofia, mas para nós termos uma base um pouco mais profunda sobre tudo isso, e particularmente porque é uma área de grande interesse de todos nós, falar sobre a doutrina, sobre a Igreja, o próprio Santo Tomás de Aquino, né? Enfim, Santo Agostinho na patrística, né? Bom, depois o nosso caminho será na dialética moderna. Então, 3 pontos. O primeiro, a dialética na filosofia grega. Segundo, a dialética na escolástica. E terceiro ponto, a dialética talvez nas escolas mais modernas. Aí nós entramos até na dialética das escolas existencialistas, das escolas materialistas também. É importante a gente conhecer um pouco e falar sobre isso. Infelizmente, essas aulas são extensas, né? Não tem como, por exemplo, nós pegarmos apenas alguns pontos e deixarmos, né, passar e tudo isso e ficar com isso. O ideal é que a gente realmente aprenda os pontos essenciais. Por que a gente também, eu falo para vocês sobre, dando ênfase, né, na dialética, na filosofia escolástica, porque, essencialmente, quando nós lermos algum documento da Igreja, né, os documentos atuais da Igreja, eles são muito filosóficos, eles têm muito sentido. Por exemplo, quando nós lemos Bento XVI, um parágrafo dele refere-se a inúmeras citações, que é um conhecimento de uma toda a vida, né? Tudo isto se origina a partir de uma filosofia, tudo isso tem início de diálogos, né? A própria dialética católica, a dialética cristã. Enfim, hoje nós vamos refinar um pouco mais sobre aquele texto que eu coloquei para vocês, a dialética na metodologia da escolástica. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Porque nós vamos vendo algo que se desapropriou do mundo filosófico, vamos assim dizer. A Igreja ainda é muito presente, mas algo que não é tanto, não faz parte tanto da nossa vida, né? Ainda mais nos tempos modernos. A filosofia grega, quando vamos voltar lá atrás, né, para fazermos uma linha de pensamento aqui. Quando o cristianismo ele começa a se difundir, e principalmente na figura de Paulo, na evangelização dos pagãos, dos gentios, Paulo entra em contato com um mundo
totalmente existente já, vamos assim dizer, naquilo que era político, naquilo que era filosófico, no próprio ensino. Paulo tenta evangelizar, vamos colocar assim, Atenas, mas ele evangeliza até eficientemente o mundo grego. Parte deste mundo grego era imerso já num conjunto de pensamento, que era a própria filosofia grega, e tantas outras ideias, tantas outras, vamos colocar entre aspas, filosofias. Estes pensamentos, eles acabaram como que dificultando um pouco a evangelização de São Paulo. Ponto é que em Atenas ele não consegue sucesso nenhum, nós temos isso na própria palavra de Deus, mas Paulo não desiste, Paulo permanece evangelizando os pagãos, principalmente, e parte-se de um ponto que ali os primeiros cristãos que já tinham contato até com a filosofia, aqueles que aceitaram a fé, os gregos, que aceitaram a fé cristã e viveram radicalmente, o cristianismo, eles tiveram não alguma dificuldade, mas eles tomaram algumas atitudes logo no começo da igreja, refutando algumas teses filosóficas, o que é totalmente natural, A fé ainda em Cristo, ela precisava ser consolidada verdadeiramente no âmbito da razão, e aí começa a haver as primeiras discussões entre fé e razão. Nós estamos logo no segundo século. Com o passar do tempo, o ideal seria que nós tivéssemos uma aula sobre os primeiros filósofos, Vamos ver se eu consigo dar tanta coisa que seria importante para todos nós. Mas nos primeiros séculos da igreja, as discussões filosóficas, elas mais ou menos como que não ocorrem, vamos assim dizer. Há discussões acerca da matéria da fé, porque era muito claro, Cristo tinha ressuscitado, Cristo tinha aparecido para muitos dos seus discípulos, para todos os seus apóstolos, tinha ensinado em todo o seu tempo ao qual ele ressuscitou, logo após a Páscoa, até a sua ascensão. Nós comemoramos pouco tempo atrás a ascensão, nesse domingo, e após o evento do Pentecostes, faz com que estes primeiros cristãos eles de fato tomassem atitudes muito concretas, materiais, ou seja, eles haviam visto o próprio Cristo ensinando, Cristo fazendo milagres, toda essa dúvida não havia. Mas o próprio Cristo morre na cruz. E logo após ele ressuscita. Também quanto a isso não havia dúvida. Se houvesse dúvida ali naquele episódio em Tomé, não havia uma tão grande profissão de fé logo após isso, meu Senhor e meu Deus. Os primeiros cristãos, eles estavam praticando a sua fé, a virtude da religião, e ensinando os primeiros a partir desta própria matéria existente, ou seja, Cristo tinha ressuscitado e eles estavam como que proclamando toda essa graça para que cada um tivesse uma perfeita adesão a Cristo e fosse batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se convertesse e caminhasse de uma forma cristã. Enfim, a igreja no início caminhou desta forma, vamos assim dizer. Entretanto, não havia tanto uma necessidade de que tudo isso fosse provado a partir da base da razão. Não havia ainda uma discussão, debates. Olha, a adesão à fé era simples. Ou você crê ou você não crê. O que parte disso não é tão eficaz. Mas num diálogo com o mundo, foi se fazendo necessário refutações. Aí começa talvez o que nós temos de uma pré-história da filosofia cristã. As primeiras refutações de argumentos filosóficos contra diversos pensamentos, ideologias, Ideologia é uma palavra mais moderna, mas contra diversos pensamentos que eles eram considerados pela igreja como pensamentos de heresia,
como pensamentos que deveriam ser categorizados como amaldiçoados, que seja anátema todo este tipo de pensamento. Essas refutações foi dando início a uma precoce, assim, muito pequena, filosofia cristã na tradição da própria igreja. Por que eu digo pequena, né? Não me entendam mal, mas pequena porque se nós compararmos com esse início de filosofia cristã com a filosofia escolástica, né, que é a própria filosofia cristã, sim, ela é muito pequena, mas já muito grandiosa, não me entendam mal. Bom, todo este desenvolvimento, né, de todos os primeiros padres da igreja, os primeiros filósofos, vamos assim dizer, eles chegam num ponto, talvez um ponto crucial, que seja a patrística Agostinho. Agostinho resgata Platão na filosofia grega e coloca muitos elementos filosóficos na teologia, na própria doutrina da igreja. E ali nós podemos dizer que nós temos um nascimento da própria filosofia cristã. Bom, estas alegações, estes diálogos filosóficos, né? Dialética é diálogo filosófico. Esses diálogos filosóficos também eles foram oportunos para contradizer as heresias. Por exemplo, Pelágio, que cria o pelagianismo. As primeiras heresias, logo que Cristo morre e as coisas todas acontecem, já começa a acontecer muitas heresias. O que é uma heresia? Praticamente, né? Uma heresia é uma doutrina errada, é o ensinamento de uma doutrina equivocada. Essa doutrina errada, muitas vezes, ela não é feita por mal, por exemplo. Vou criar algo diabólico e vou fazer algo para perverter tudo isso. Não, é uma interpretação errada, sem autoridade da própria igreja. As primeiras heresias, elas eram combatidas com argumentos, entendam agora, né? E estes argumentos, em muitas vezes, precisou se valer de argumentos filosóficos. E estes argumentos filosóficos foram essenciais para que a igreja tivesse um conjunto, uma linha mestra, vamos assim dizer, um conjunto filosófico doutrinal. Assim é o magistério da igreja. Ele ensina com autoridade, porque ele é muito pensado, muito refletido, ele é discutido, testado, posto à prova, vamos assim dizer, e de fato ele se consolida como doutrina da igreja, do autêntico magistério da igreja. Então, basicamente, a questão é essa. Agostinho questionava razões práticas acerca da fé e tanto quanto um pouco utilizava-se de argumentos filosóficos. Utilizava-se muito de argumentos filosóficos. Agostinho, então, fazia esta ponte entre a fé, a razão que vem da própria graça de Deus, e a própria razão, que faz parte do intelecto, da intelecção. Bom, caminhamos no tempo, chegamos no século VIII, onde Carlos Magno funda todas as escolas ligadas a instituições católicas. Carlos Magno cria estes tipos de escola, vamos assim dizer, e logo, talvez junto ou logo na sequência, nós temos o início da escolástica. O que significa então a escolástica? Ela é uma escola de tradição da igreja, onde a escola desejava ensinar doutrinalmente tudo o que era possível acerca da matéria da fé e acerca da matéria da razão. Simples assim. Então, do século VIII em diante, vamos dizer até o século XVI, onde nós temos o que a história chama de decadência da escolástica, né?
É meio errado essa interpretação, mas nos livros de história você vai acabar encontrando isso. Porque, na verdade, o seu ápice nós temos lá mais ou menos século XI, século XII, né? Século XIII. Então, nós temos o auge da escolástica e, enfim, nós temos todo o desenvolvimento, assim, da filosofia cristã. Eu preparei para vocês alguns slides aqui. Eu estou vendo que vai ficar um pouco extenso. E estou vendo que está uma luz danada aqui no vídeo, que eu nem tinha visto isso aqui. Vou tentar diminuir um pouco. Hein? Melhorou, né? Beleza. Olha só, eu preparei um vídeo para vocês aqui, uns slides, sobre esta primeira parte, esta introdução à escolástica. Agora eu vou cortar a câmera aqui e nós vamos para os slides. Vamos lá. Muito bem. Essa primeira parte, a filosofia escolástica que eu preparei, ela está em cima daquele texto que eu passei para vocês na aula anterior sobre, de fato, a filosofia escolástica. Vamos entender um pouco mais. Depois eu passei um pequeno mapa mental, né, sobre a filosofia escolástica, explicando um pouquinho melhor sobre este método filosófico, né? Bom, a filosofia escolástica, a base dela é o próprio Jesus Cristo, é o Senhor. E toda a base da filosofia escolástica, ela também se fundamenta em toda a história da igreja, a história tradicional da igreja, ao qual eu contei um pouco da história para vocês dos primeiros filósofos cristãos, vamos assim dizer, né? Nós propriamente não entramos neles. Vocês estudaram um pouco sobre eles, por exemplo, na história da igreja, né? No festival que nós tivemos. Vamos continuar estudando um pouco mais sobre eles, mas nós temos esta base, né? Nos primeiros séculos da Idade Média era chamado de escolásticos, né? Lembrem-se lá no século VIII, mais ou menos, como Carlos Magno, por isso que está aí a importância, né? Professor de artes liberais era aquele que era o escolástico, ou seja, aquele que formava os seus discípulos, vamos assim dizer, para se adentrar neste método filosófico, que é a própria escolástica, né? Então, professor das artes liberais e depois o docente de filosofia ou teologia, que lecionava primeiramente na escola do convento ou da catedral e logo após na universidade. Nós estudamos um pouco no primeiro ano do ensino médio o mestre Eckhart, que era um professor escolástico, né, vamos assim dizer, neoplatônico, trazia o platonismo como evidência para suas arguições e etc., né? Portanto, literalmente, a escolástica significa filosofia da escola. Como as formas de ensino medieval eram duas, Lécio e depois Disputácio, né? Lécio constituía no comentário de um texto, nós vamos ver mais para frente, explicar esmiuçando, e Disputácio, que consistia no exame de um problema através da discussão dos argumentos favoráveis e contrários. Na escola, então, talvez o auge, né, o ápice seria a Disputácio como escolástica, filosofia escolástica, né? Até então ela ocasiona um método, a Lécio, mas partindo desse ponto nós temos a Disputácio, que aí de fato sim é o que nós temos como toda a abrangência filosófica, né? Mas faz parte também de um método. Consistia no exame do problema através da discussão de argumentos favoráveis e contrários. Na escolástica, a atividade literária assumiu predominantemente a forma de comentários ou de coletâneas de questões. Bom, eu precisei dar uma pausinha aqui, você nem percebeu, mas eu precisei pausar o vídeo, tive um probleminha aqui. Vamos lá. Então eu estava dizendo sobre a questão da escolástica literária. Nós temos aí então uma corrente muito forte da escolástica, né? Onde o maior talvez seja de fato São Tomás de Aquino, talvez não, certamente é Santo Tomás de Aquino,
onde a escolástica toma uma forma um pouco diferente, né? Nós temos Santo Tomás de Aquino, que ele cria não cria este método já era utilizado, mas ele aperfeiçoa ele utilizando na escolástica na forma literária, escrita de fato, né? Tudo aquilo que já era praticado por palavras, né? Por discussões magistrais, até que ocorriam nas universidades, nas catedrais, né? Enfim, elas ocorriam agora nos livros, né? E aí por isso que ela toma uma forma um pouco mais eficiente, vamos assim dizer, da escolástica, porque agora ela era de fato ensinada a todos aqueles que deveriam e poderiam e quereriam, né, compreender e seguir este caminho à distância, vamos assim dizer, né? Hoje, por exemplo, nós temos a graça de podermos ler a Suma Teológica. A igreja, ela é fundamentada em seus escritos, e nós temos aí um grande tesouro para a humanidade, né? Bom, voltando aqui, então, os métodos filosóficos... travou aqui. Foi, beleza. O mestre, ele era a figura essencial, ele era o principal de toda a filosofia escolástica, porque o mestre, assim como está escrito no texto, né, eu até coloquei aqui, ó, ele era uma lupa, né? Era aquele que lia, ensinava, mas ele era capaz de enxergar aquelas partes que os discípulos, né, os seus alunos, não conseguiam ler, né? Essa talvez seja a principal questão relacionada ao mestre. O mestre, tendo o conhecimento, passando pelo método, né, tendo lido muita coisa, discutido muito mais ainda, vamos assim dizer, é aquele que é capaz de enxergar as entrelinhas, tudo aquilo, todo sentido, né, todas as coisas, e assim ensinar todos os seus alunos. Vamos lá. O mestre, então, é aquele que deve levar o homem a compreender a verdade revelada. Na escolástica, o método filosófico é o exercício da atividade racional, ou, na prática, o uso de alguma filosofia determinada, neoplatônica ou aristotélica, com vistas ao acesso à verdade religiosa, à sua demonstração, ao seu esclarecimento nos limites em que isso é possível, aprestando um arsenal defensivo contra a incredulidade e as heresias, né? Em geral, nós dizemos a incredulidade e as heresias porque esses eram os grandes combates, vamos assim dizer, né? Mas, em especial, um arsenal defensivo contra a própria ignorância, né? Que talvez seja a maior forma de incredulidade e heresia que nós podemos ter. O homem, então, que era levado a compreender a verdade, era de fato conduzido pelo mestre. O mestre, ele é o principal aqui, né? Vamos continuar. Tem uma nota aqui, uma observação, que o mestre, a filosofia escolástica, ela não pode ser considerada talvez como uma filosofia autônoma, como era a filosofia grega, né? Quando nós dizemos de filosofia autônoma, é aquela que inventou o seu próprio método em geral, né? E daí os gregos, nós damos todo o crédito para os gregos, porque de fato eles fizeram algo novo, algo que nunca foi pensado, refletido antes, e algo que de fato é usado em todas as outras filosofias. Então ela é a base, a matriz geradora de tudo isso. Daí a filosofia escolástica, ela não ter uma matriz particular, autônoma, né? Sim, de um lado ela tem toda a razão da fé, mas quando eu digo assim, a matriz é a forma, o formato com que ela vai ser conduzida. Então ela não tem uma matriz autônoma, né? Uma filosofia, ela herda então a filosofia grega. Seu dado ou sua limitação, vamos assim colocar também entre aspas, é o ensino religioso, o dogma. Quem não é da igreja, quem não quer a igreja, quem recusa a igreja, então, de fato, considera isto como uma grande limitação, né? Para exercer, por isso que eu coloquei entre aspas, para exercer essa tarefa, não confia apenas nas forças da razão, mas chama em seu socorro a tradição religiosa ou filosófica, recorrendo às chamadas autoridades. Autoritas
ou a autoridade, é a decisão de um concílio, uma máxima bíblica, a sentença de um padre da igreja. Eu coloquei as palavras em original latim porque elas têm um significado muito mais profundo. Então, a autoridade, então por que a igreja ensina com autoridade? Porque ela decide conciliarmente, usando a palavra de Deus, e ela é sentenciada pelo Papa. Ou seja, o magistério ensina com autoridade. E a escolástica usa o método filosófico na tradição religiosa ou filosofia da igreja, com a autoridade, com o magistério da igreja. É muito interessante isso. Desta forma, a autoridade é a manifestação típica do caráter comum e supra-individual da investigação escolástica em cada pensador quer sentir-se apoiado pela responsabilidade coletiva da tradição eclesiástica. Ou seja, a escolástica, então, ela se nutre da palavra de Deus, se nutre de todo o escrito, autoridade de uma decisão de um concílio e utiliza todo o método filosófico para que ele possa ser proclamado, ensinado, discutido e tudo mais. Em verdade, isto é muito salutar para a própria igreja e é muito interessante, porque este ensino, ele posto à prova, ele torna-se muito mais eficiente, muito mais eficaz, ele se torna maioral, vamos assim dizer. Bom, o mestre, então, às vezes dá uns tilt aqui, difícil de resolver. Como eu disse para vocês, ele é esta lupa que irá ensinar com autoridade. E por quê? Ele é a lente, de fato, no pleno sentido da palavra, ou seja, na sua totalidade, pois, em regra, lia e ditava, sem prelecionar, não faltando censuras e proibições contra a prática dos cursos ditados. No ensino oral, o único praticado impôs-se como exigência da situação cultural e da carestia dos manuscritos. Em geral, e principalmente nas faculdades de Direito, Teologia, a Lécio, a leitura iniciava-se com uma forma seguida, cursória, simples e seguida, do texto e terminava com a expositio propriamente dita. Nós vamos falar bastante ainda sobre isso na próxima aula. A leitura cursiva oferecia por vezes dificuldade devido ao emprego de abreviaturas, as quais ainda se notam nos livros escolares dos primeiros tempos da imprensa. Aqui um material muito interessante desse Joaquim de Carvalho, esboço de uma história de educação, um filósofo português que fala sobre a história da educação, usando também sobre a igreja, que ela tem um grande peso na filosofia da educação. Bom, enfim, toda essa questão então do mestre, o mestre ele ia conduzindo, eu vou parar por aqui, viu? O mestre ele conduzia os seus alunos, os seus discípulos, a lerem com a sua lente. Daí os mestres, por exemplo, eles se tornavam, em muitos casos, até hereges, porque eles mesmos interpretavam as doutrinas de uma forma errônea, errada, e aí sim as disputas acabavam com a condenação até de alguns mestres, em alguns casos, por as suas óticas, a sua lente estar errada na sua concepção, no seu estudo e tudo mais. Era uma causa até comum isso de acontecer. Bom, hoje o mestre ele tem um sentido um pouco diferente, Ele, em muitos casos, ele nem tem essa dimensão de que é mestre e também não é mestre, Acaba sendo mestre equivocadamente, erroneamente. Nós devemos resgatar este sentido todo de mestre, mas o mestre, ele de fato ensinava academicamente, os seus discípulos a pensar de acordo com todo esse método, essa terminologia, vamos assim dizer, filosófica, e colocar em prática e, de fato, disseminar essa filosofia escolástica, esta filosofia da igreja. De fato, o mestre ele tinha um papel fundamental, e é aqui que eu paro de fato.
este papel fundamental era de guiar, conduzir todos os seus discípulos à verdade, ao estudo, né? E a verdade bem dita, bem proclamada, ela abrange os dois campos, da fé e da razão, e ela não há argumentos contrários a isto, né? Uma nota, né, é que, por exemplo, nós temos a famosa colocação de Duns Scotus acerca do dogma da Imaculada Conceição, que ele refuta as ideias de Tomás de Aquino, ao qual errou, né, de fato, e aí, sabiamente, ele é um homem que, quando foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição, foi recorrido a estes textos antigos, né, estas questões colocadas por Duns Scotus e seus alunos, seus discípulos, né, que concordavam com todas estas discussões. Duns Scotus, ele usa estes argumentos de fé, mas dá para perceber que o seu argumento é muito racional também, muito interessante de ser lido, né? Vou colocar o link na descrição aqui, a descrição é no link na aula abaixo, como uma sugestão para estar assistindo esse filme Duns Scotus e a defesa da Imaculada Conceição, né? Enfim, muito interessante. O mestre, de fato, nós vemos então a importância dele. E aí, a grande graça de Deus que nós, mestres, né, nós professores, devemos constantemente pedir para que nós não caiamos na tentação, no erro, na heresia e tudo mais, sempre usando a humildade acima de tudo, assim como colocava também o próprio mestre Eckhart, assim como os santos da igreja nos ensinam, né? Enfim, eu gostaria de ajudar vocês mais a nós caminharmos desta forma. Então, nós paramos por aqui e continuamos na próxima aula. Que Deus abençoe você. Maria gere Jesus nos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.